Então, primeiramente, boa tarde. Meu nome é João Pedro Batista, para quem não me conhece. Eu sou auditor do Tribunal de Contas da União. Trabalho lá tem 3 anos. E desde que eu entrei no TCU, eu trabalho no núcleo de dados da Audi Urbana. Para quem não conhece, a Audi Urbana é a unidade de auditoria de infraestrutura urbana, né? Então, o SDI é um braço direito da Audi Urbana, faz parte da Audi Urbana, e a gente tenta fomentar o uso de dados dentro da nossa unidade. Além de fomentar o uso de dados, a gente tem projetos que nasceram lá e que são tocados lá dentro mesmo. É, Alguns trabalhos, assim, eu vou tentar focar a apresentação nos trabalhos que têm uso intensivo de IA. Na verdade, eu vou focar em um trabalho específico e eu vou citar de forma breve outro trabalho que a gente fez também dentro da SDI, que usou bastante inteligência artificial. Quando eu estava preparando a apresentação, eu fiquei bastante em dúvida em que eu iria apresentar, né? Eu pensei em fazer uma apresentação que mostrasse os diferentes usos que você pode utilizar dentro de auditoria com inteligência artificial. Ou eu pensei que eu poderia fazer igual eu vou fazer, que é pegar um caso específico de um trabalho que teve uso intenso de IA e mostrar como a gente aplicou isso. E como eu vejo que hoje em dia a gente já tem muita informação explicando o que você pode fazer com IA, pode fazer isso, pode fazer aquilo, eu achei que ver um caso na prática seria uma experiência mais enriquecedora. Então, vai ser o que eu vou trazer aqui na minha apresentação. Eu vou citar brevemente outro trabalho que a gente fez, que foi o trabalho de análise preditiva. Nesse trabalho, assim, que foi um dos primeiros trabalhos que a gente utilizou de forma bem intensiva IA, e foi um projeto mesmo de ciência de dados, a gente tentou criar um modelo que tentasse predizer se uma obra vai ser concluída ou não, e se uma obra vai ser paralisada ou não. Foi um projeto bem ambicioso, e a gente conseguiu desenvolver um modelo bem interessante, e agora a gente está numa fase mais de validação, só que para isso a gente tem que esperar. Como as obras elas andam no ritmo lento, a gente precisa esperar um tempo para que tenha uma mudança do o estágio das obras para a gente poder validar o modelo. Então, só para citar esse trabalho que foi feito, para vocês terem uma ideia de outras aplicações que são possíveis, mas o foco dessa apresentação vai ser na auditoria contínua. Então, o que é a auditoria contínua, né? Essas são as sub-etapas que ocorrem dentro da auditoria contínua, que tem a comparação de objetos, seleção de alvos, classificação de obras, análise digital, e todas essas sub-etapas têm um uso intenso de inteligência artificial. E aí eu vou passando aos poucos por cada uma delas. Eu deixei o slide com bastante informação para quem quiser depois estudar alguma coisa pelo slide, entender como é que funciona, mas eu não vou estar lendo toda a informação que está nele, tá bom? É, então, o que é a auditoria contínua? De onde surgiu a ideia de realizar auditoria contínua, né? Primeiro, o TCU, a gente tem um corpo técnico limitado, né? A gente não tem infinitos auditores. Então, a gente acaba sempre focando nas obras que têm maior materialidade. Só que isso tem um problema. As obras que são pequenas, que têm, às vezes, 800 mil, 1 milhão, 1 milhão e 500, elas acabam sendo difíceis de fiscalizar, porque é um volume muito grande de obras e a gente não tem mão de obra para isso, né? A gente não tem auditores disponíveis para isso. Então, isso é um problema, porque todas as obras deveriam ser fiscalizadas assim, né? Mas a gente não tem braço para isso. Então, esse foi um primeiro problema que a gente identificou. O segundo problema, as obras muitas vezes elas são fiscalizadas depois que já começaram. Então aparece algum problema, ou a obra já está em andamento e aí é identificada alguma coisa. Então é uma fiscalização a posteriori, né? A gente e isso tem um problema porque depois que a obra já tem algum tipo de irregularidade, é muito mais difícil você recuperar, muito mais difícil
você conseguir modificar aquela realidade, o problema já foi criado para a sociedade que sofre com aquela obra que pode ter paralisado, pode não ter sido concluída, pode ter alguma irregularidade ali, né? Então a ideia é que a gente pudesse olhar para as obras antes delas iniciarem, pudesse identificar irregularidades antes delas iniciarem. E uma terceira questão assim que surgiu a partir dessas duas ideias é como a gente vai conseguir identificar essas obras antes delas começarem. Porque o que acontece é que a gente não tem uma vinculação direta entre a receita e a licitação. Se vocês abrirem o PNCP e forem procurar as obras que tem lá, você não vai ver uma identificação falando, ó, essa é uma obra com recurso federal. Isso não tem como um dado estruturado, na verdade. Então, essa foi uma dificuldade que surgiu ao longo dessa ideia, né? Então, a gente queria poder fiscalizar obras que fossem de menor porte. Isso é muito bom porque também traz uma expectativa do controle muito grande para municípios, muitas vezes pequenos, que não eram acostumados a ter presença de proteção, então uma expectativa muito grande de controle para municípios menores. E isso é muito bom a gente poder olhar para as obras antes delas terem iniciado e já conseguir identificar irregularidades e propor melhores caminhos assim para elas caminharem, né? Para elas sofrerem menos problemas. E aí a gente, para a gente conseguir fiscalizar essas obras, a gente precisava saber quais obras realmente têm origem em recursos públicos, recursos federais. Então, como é que a gente consegue identificar essas obras, né? Não existe uma vinculação direta. Novamente, como eu falei, se você entrar no PNCP, não tem como saber quais são as obras de recursos federais. Não existe um campo estruturado para isso, não existe um filtro, não tem como identificar de forma estruturada. Então, a ideia que a gente teve foi juntar a base do Transfere Gov com a base do PNCP, tentar fazer essa ligação. E o objetivo é monitorar permanentemente essas obras, né? Ser realmente um monitoramento contínuo. Eu vou falar como a gente fez essa ligação daqui a pouco, tá? Vou voltar nisso. Então, só uma visão geral, auditoria contínua. Então, tem essa integração de dados. E aí, a próxima etapa tem um cruzamento por similaridade, que eu vou explicar melhor como funciona. Depois desse cruzamento por similaridade, que a gente consegue identificar de fato quais são as obras que têm recursos federais, a gente faz uma classificação dos objetos e, posteriormente, a gente faz uma seleção de alvos, porque mesmo que seja algo automatizado, ainda assim precisa de uma etapa manual, de uma visão pelo auditor, que é um pouco mais otimizada, mas ainda assim precisa. Então, existe uma seleção de alvos, uma análise de editais com apoio de IA, vou comentar sobre isso também, e o monitoramento contínuo da obra e da geração de benefícios, para a gente poder ver. E o grande diferencial é o uso intensivo de dados de inteligência artificial nessa atuação preventiva. Então, a primeira etapa que eu estava falando, que é a identificação de objetos. Vou mostrar uma imagem que deve ajudar a entender como é que funciona. Essa é uma imagem do nosso sistema. Se você ver bem aqui em objeto de transferência do convênio e objeto do PNCP, é exatamente por isso que a gente consegue identificar quais obras, quais licitações têm recursos federais. A gente utiliza o objeto da licitação. Então, se você vê aqui, o objeto não é exatamente igual. Esse daqui é o objeto de uma transferência. Adequação de estradas vicinais. No município, e aí tem o nome do município. Aqui é o objeto do PNCP. É um pouco diferente, mas se você vê contratação de empresa especializada para a realização de serviços de adequações de estradas vicinais no mesmo município que tinha sido citado. Então você vê que o objeto não é exatamente igual, mas eles são similares, eles são parecidos. E a partir dessa similaridade que a gente conseguiu cruzar essas duas bases. Então, esse foi nosso primeiro uso de inteligência artificial e talvez o mais importante, porque ele viabilizou todo o projeto, todo o trabalho que a gente realiza, porque se essas comparações fossem realizadas de forma manual, elas ocorrem na casa dos milhões, sabe? Então, seria totalmente inviável, assim, precisaria de uma equipe gigantesca. Então,
voltando aqui na comparação de objetos, o que a gente faz, né? A gente pega esses dois textos e realiza uma comparação por similaridade de cosseno. O que isso significa? Tentando explicar de forma menos, assim, menos técnica, é quase que uma comparação por palavras. Imagina que você pega a palavra casa e cama. As duas palavras, elas são diferentes, mas elas têm uma similaridade. Se você vê só uma letra muda entre as duas, então ela diria que elas têm uns 75% de similaridade. Então essa é a ideia do algoritmo de similaridade de cosseno. É um algoritmo que não é tão robusto, não é um algoritmo igual uma busca semântica, que eu vou comentar logo à frente, mas a gente realizando vários testes, a gente notou que é um algoritmo que funcionava muito bem para esse nosso caso, e que no momento que foi desenvolvido, ele era uma solução muito boa. Assim, esse algoritmo, a gente utilizou ele há cerca de 3 anos atrás. Mas ainda assim, hoje, ele está incorporado no nosso projeto de trabalho mesmo, tendo tecnologias que são em tese mais avançadas, mas para o nosso caso ele funciona muito bem. Então, basicamente, a gente faz essa comparação de texto entre os dois, e a partir de um índice que a gente determinou, quanto é mais de 60% similar, a gente passa para uma segunda etapa de comparação. E aí, qual seria a segunda etapa de comparação? Seria uma comparação utilizando o GPT. Porque o que acontecia antes? A gente realizava essa comparação, e aí eu ia lá manualmente e via se essa comparação de fato faz sentido, se de fato é uma comparação correta. Um minutinho. Então, ainda que já simplificasse muito nosso trabalho esse algoritmo, tinha cerca de 40, 50 casos para olhar semanalmente. Então, dava para melhorar. E aí, vindo o GPT, surgindo o GPT, a gente resolveu testar. A gente, uma tecnologia nova, parece ter bastante potencial, e a gente testou para os casos que davam já acima desse primeiro limiar de similaridade, 60%. Era 40, 50 casos. E ele tinha uma assertividade muito boa. Então, a gente incorporou ele no nosso plano de trabalho ali. Então, a gente realiza primeiro essa similaridade por algoritmo, por similaridade cossena, e depois passa pelo GPT para realizar uma segunda avaliação. Além disso, o GPT ele já realiza uma avaliação de escopo, que às vezes tinha casos identificados de similaridade, que, por exemplo, era um caso de impressão, compra de impressora, assim, coisas que não tinham absolutamente nada a ver. Então, ele já analisa a adequação do objeto com o nosso escopo, né? E os benefícios que a gente vê é a rapidez, a avaliação de grandes volumes. Eu perdi uns 2 dias por semana fazendo essa avaliação, e a consistência tem uma aplicação de critérios que são mais uniformes, embora os modelos generativos, eles inerentemente não são, eles têm uma certa variabilidade, a gente tenta reduzir isso ao máximo, assim, a gente deixa ele numa temperatura bem baixa. Para quem não sabe, a temperatura é a criatividade do modelo, então a gente tenta deixar ele o mínimo criativo possível, e isso gera uma consistência nessa avaliação. Então, essa é a primeira etapa de comparação de objetos, e a próxima etapa seria a classificação de obras. Então, o que acontece? A gente tem os objetos que foram identificados ali como sendo provenientes de recurso federal, estão dentro do nosso escopo, e agora a gente precisa saber qual tipo de obra que é. Essa classificação é muito importante, porque isso ajuda a gente a saber para onde está caminhando as obras. Por exemplo, ano passado a gente tinha muita obra de pavimentação. Esse ano a gente está tendo muita obra de educação. Então, isso ajuda a gente a conseguir ter essa percepção do que está acontecendo. Além do mais, essa classificação nos ajuda a analisar se, por exemplo, essa mudança no perfil das obras é porque nosso algoritmo está só identificando essas obras, ou se essa mudança é porque, de fato, ocorreu uma mudança no perfil das obras na base do Transfer Gov, sabe? Então, é muito bom a gente ter desenvolvido essa classificação, porque deixou
as informações mais segmentadas também, para possibilitar análises paramétricas, por exemplo, que é uma coisa que a gente está trabalhando agora. A gente já identifica que é uma obra de educação, então a gente tem uma análise paramétrica para as obras de educação. Então é outra coisa que a classificação possibilita. E também saber onde identifica mais regularidade, por exemplo, onde tem mais benefício. Então, a classificação foi algo que foi incorporado e que daria muito trabalho também para realizar manualmente, geraria muita inconsistência também. Então, a gente utilizou novamente um modelo de IA, foi o GPT, né, o modelo generativo, e os benefícios é a rapidez, é a precisão muito alta na identificação, e outra coisa bem... só para explicar um pouco melhor, como é que a gente usa esses modelos, né? Como é que a gente usa o GPT? A gente vai lá no site da OpenAI, no chat GPT, e coloca o objeto e pede para ele responder. Não, isso daria muito trabalho também. Já simplificaria um pouco o nosso trabalho, mas seria muito trabalhoso. A gente faz usar a API do GPT, né? Então, para quem não sabe o que é API, a gente incorpora o GPT como se fosse dentro do nosso código. Então, no momento que nosso código está sendo executado, ele vai fazer uma requisição para o site da OpenAI e a OpenAI já vai responder automaticamente. Isso vai ser tudo processado em código, vai ter uma saída e essa saída vai ser salva dentro da nossa base de dados. Então, quando abrir a página do nosso painel, já vai ter tudo lá processado depois do código ser executado. A gente só precisa estar executando o código semanalmente, verificando se está tudo correto. Então, é a forma que a gente usa dentro da programação e que deixa ele muito mais poderoso, porque a gente pode fazer várias requisições, pedir várias informações. Óbvio que a gente tem uma limitação de custo, mas isso já facilita muito o nosso trabalho, né? Então, primeiro uso de IA, comparação de objetos. Segundo uso de IA, avaliação do escopo. Terceiro uso de IA, classificação de obras. Então, você vê que existe um uso intensivo durante as etapas, né, que possibilitaram que esse projeto ocorra, né? Aqui eu tenho um exemplo da classificação, tá? Só para vocês verem. Aqui tem o que é, né, uma construção de uma escola, e aqui a classificação, infraestrutura educacional, aqui no caso de infraestrutura esportiva, e essas são as classificações que a gente utiliza: pavimentação urbana, estrada vicinal, infraestrutura e mobilidade urbana, saneamento, infraestrutura esportiva, etc. Então, beleza. E aí, qual é a próxima etapa depois disso? A gente chega na análise de editais, que é a nossa etapa talvez mais com um uso mais avançado, eu poderia dizer, de inteligência artificial. Eu vou pedir muita atenção agora para tentar entender como que funciona isso, que eu vou tentar explicar de forma bem simples assim e bem acessível, mas o que a gente usa, né? Como a gente faz uma análise digital utilizando inteligência artificial? A gente usa uma framework que é bem nova. Essas frameworks só surgiram a partir dos modelos de LLM. No caso, para quem não sabe, modelos de LLM é o GPT, o Gemini, o Cloud, todos esses são modelos de LLM, tá? Então, esse tipo de framework surge a partir daí. E como é que ela funciona, né? O que acontece? Imagina assim, imagina que eu deseje analisar um edital pelo GPT. Eu vou lá, coloco o edital no GPT e pergunto para ele: GPT, analisa esse edital para mim, né? E aí ele vai fazer uma análise. Provavelmente um auditor experiente vai olhar essa análise e vai pensar: bom, tem muita coisa errada aqui. Tem muita coisa que não faz sentido. Ele está falando de uma lei em um local que um número de uma lei que nem existe. Assim, se você falar, a lei pode existir, mas naqueles termos que ele está falando não faz sentido. Ou uma jurisprudência que não se aplica, ou algo que já passou da época, assim, uma jurisprudência que se perdeu. Então, o problema que identificaram foi: o modelo de LLM, ele precisa de um contexto para responder, né? Então, não basta você chegar e pedir para ele analisar um edital. Você precisa ter uma injeção de contexto dele. Você precisa falar: analise esse edital, mas use isso como base. E
essa é uma das principais ideias do REG, que é essa framework de análise de documentos, assim, pode ser utilizada também para chatbots, e por isso que você vê hoje em dia tem muitos chatbots, essa evolução ocorreu por causa desse tipo de framework. Mas, enfim, perceba que não daria para eu fazer isso, né? Não daria para eu pedir uma análise dessa forma para o GPT de um edital. Então, o que a gente faz? A gente vai partir de uma pergunta primeiro, porque isso vai facilitar com que ele saiba o que é para analisar ali. Ao invés de analisar o edital de uma forma tão desestruturada, a gente tenta ser um pouco mais direto. Né? Eu quero que você verifique nesse edital se existe uma exigência ilegal de vistoria à obra. Então, uma exigência de ir presencialmente fazer uma vistoria na obra. Bom, beleza. Aí, o que ele vai fazer antes? Ele vai pesquisar dentro do documento, que no caso o edital, onde existe informações sobre aquilo, textos sobre aquilo. Só que essa busca aqui, essa é a busca que eu disse que eu ia falar depois, ela é muito diferente do algoritmo anterior, que é o similaridade. Ela é uma busca semântica, que se diz. Ela, na verdade, busca pelo sentido da informação. Então, se essa informação tiver escrita de uma forma diferente, mas tiver um sentido próximo da informação que eu perguntei, ele vai conseguir localizar. Então, para esse caso aqui, ela faz muito mais sentido, sabe? Porque às vezes o edital pode falar de formas muito diferentes essa informação. E a gente vai conseguir identificar isso utilizando essa busca semântica. E a partir dessa busca semântica vai ter um ranking das que são melhores ali. Então a gente vai selecionar 4 locais que tem aquela informação, as 4 locais que a busca semântica parece mais próximo do que o que a gente quer. E esses 4, agora, essas 4 informações que a gente tem, a gente vai perguntar no nosso modelo de LLM. No caso, a gente usa o GPT, a gente vai perguntar sobre essa informação, se ela realmente existe essa limitação que eu queria saber sobre a vistoria. Então, ele vai usar o contexto, que é a lei que ele vai estar enriquecido com aquele contexto, com aquela jurisprudência que eu acho importante ele saber. Ele vai usar parte do documento que realmente é importante ele utilizar para conseguir responder, e aí sim ele vai gerar uma resposta. Então, veja que é um refinamento muito grande do modelo para ele não responder de uma forma tão genérica e sofrer um risco muito grande de ter alucinações, assim. Quem não sabe, a alucinação é o nome técnico dado para quando o modelo inventa, assim. Porque é uma coisa inerente aos modelos de LLM, mas em muitos casos a gente quer limitar isso ao máximo. Então, dessa forma, a gente consegue ter uma resposta bem mais precisa, né? Então, aqui eu falo o que é isso, assim, descrevo, né, para quem quiser estudar depois o slide, e quais são os benefícios. Escalabilidade, a gente consegue analisar vários editais fazendo isso, consistência, a gente vai aplicar sempre os mesmos critérios, as mesmas perguntas para os editais, precisão, o uso de embedding, essa busca semântica, e utilizando o re-rankings a gente aumenta muito a precisão. Para quem não lembra do Alice, o Alice era um modelo que foi inicialmente desenvolvido pela CGU, depois foi para o TCU, que ele é uma análise de editais, uma análise automática, só que ele ainda não utiliza, eu sei que eles estavam desenvolvendo a utilização de REG, não sei se eles já estão utilizando, mas até então eles ainda não estavam utilizando, eles utilizavam regex. O regex é um pouco parecido com o que eu estava falando, é uma busca que olha mais só para as palavras em si. Então, essa forma de busca, por busca semântica, é algo que traz muito mais precisão, consegue encontrar a informação mais correta, não sofre muito de perder informação assim, porque ele olha realmente o sentido. Então, aumenta bastante a precisão. E a possibilidade de adaptabilidade, como existe um enriquecimento do modelo a partir de informações que colocamos lá, esse enriquecimento sempre pode ser ajustado. A gente pode ajustar conforme a jurisprudência mudar, conforme surgirem novas jurisprudências, conforme surgirem novas leis. Então, a gente tem essa vantagem também.
É, eu tá, análise de escalabilidade. Acho que esse ficou dobrado. E outra coisa que eu queria citar, que também é muito importante, é a análise do auditor. Por mais que a gente tenha um projeto que utilize bastante dados, um uso intensivo de inteligência artificial, ainda assim é muito importante a análise do auditor. E a gente sempre quer que essa análise do auditor seja o mais simplificado possível, no sentido de que ele possa, por exemplo, ao invés de conseguir analisar 4 editais numa semana, ele consiga analisar 20, porque a gente já fornece quase todas as informações, ele consegue já direcionar a análise dele para o que é mais importante. Então, quanto mais a gente refinar essa análise de inteligência artificial, maior o volume de fiscalização que o auditor vai poder realizar, né? Só que ainda é muito importante a análise do auditor. Eu queria frisar isso, por mais que seja uma palestra, assim, que eu trago o uso de inteligência artificial, e é muito importante que o auditor realmente realmente olhe a análise que foi feita pela inteligência artificial, realmente olhe se faz sentido, se realmente aquilo está dentro do escopo da áudio urbana, né? Então, o auditor também possibilita que a gente enriqueça o nosso modelo, porque ele olha ali e fala, ó, o modelo está errando isso, o modelo está acertando isso. Às vezes, o auditor ele consegue ter insights do que pode ser melhorado, ele consegue notar uma irregularidade que começa a aparecer muito e que ainda não é olhada pelo modelo, e aí a gente consegue enriquecer o modelo. Então, ainda é muito importante e a inteligência artificial vem para acrescentar, né? Ela vem para enriquecer esse trabalho e tentar facilitar esse trabalho, né? E, por fim, eu queria falar de alguns usos indiretos dentro do trabalho, que, primeiramente, eu falei de usos que são totalmente diretos, da inteligência artificial realmente funcionando dentro do projeto, mas tem vários usos indiretos que foram incorporados e possibilitaram o projeto. Um que eu queria citar como sendo muito importante é esse primeiro, que é a produção e revisão de códigos. Só quem é programador sabe o tanto que o GPT facilitou a vida do programador. Assim, se eu pudesse falar uma aplicação do uso de inteligência artificial generativa que realmente funciona e é muito bom, é na produção de códigos. Para quem não é programador, eu recomendaria, assim, fortemente tentar aprender e se familiarizar, porque é o melhor momento para aprender isso. Você consegue tem muita assistência das inteligências artificiais, você consegue entender com muita mais facilidade, você consegue identificar os erros com muita mais facilidade. Às vezes um código que eu demoraria uma semana, eu consigo produzir em um dia hoje em dia, eu consigo identificar os erros com muita mais facilidade. Eu consigo ter uma maior padronização no meu código, eu consigo documentar melhor meu código para outras pessoas poderem entender. Então, assim, é um uso excelente, uma aplicação muito boa, e eu recomendaria a todo mundo que nunca tentou dar uma chance, porque realmente é um momento excelente para isso. Outro exemplo é a escrita e produção de texto. A gente faz relatórios anuais, o GPT ajuda na produção de relatórios, ele ajuda na verificação ortográfica, verificação semântica, se está bem explicado. Então, ele é muito bom para isso também. Ideias de melhoria e otimização. Muitas vezes você não sabe mais o que fazer, você está desenvolvendo o projeto, está um pouco sem ideia. O GPT é muito bom para ter ideias, então, às vezes, eu já discuti ideias com ele, já falei, será que faz sentido eu fazer isso? Será que eu posso fazer isso? O que você me sugere dentro desse projeto? Então, ele dá muitas ideias e também foi muito importante nisso dentro da auditoria contínua. E, por fim, a automação de tarefas repetitivas. Vocês puderam ver que tiveram várias etapas nesse trabalho que seriam etapas mais manuais, por exemplo, a comparação de objetos, a identificação de escopo, e que seriam extremamente repetitivas. Quando o projeto iniciou e eu fazia manualmente, eu fazia toda semana umas 50 análises, era muito parecido, um trabalho muito massivo, e um trabalho, na verdade, fácil, mas trabalhoso. E ele é muito bom para fazer isso. Eu recomendo sempre que você estiver fazendo algo que seja muito repetitivo e trabalhoso, você busque pensar em otimizar isso com inteligência artificial, porque quase todo tipo de trabalho assim é possível otimizar. E é isso. Minha apresentação é essa sobre o uso de
inteligência artificial para projetos de obras públicas. Vou me colocar à disposição para tirar dúvidas, entrar mais tarde, e podem anotar as perguntas, qualquer coisa eu respondo, tá bom? Muito obrigado, gente.